Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jó. Nós estamos caminhando aí no livro de Jó, exposição contínua do livro de Jó, e nós chegamos aí no capítulo 18. Jó, capítulo 18, e a nossa porção de texto hoje, nós vamos passar por todo o capítulo, como nós temos feito, mas a nossa porção, para iniciar aqui a exposição, será o verso 11 ao verso 14. Jó, capítulo 18, do verso 11 ao 14. Apenas acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Os assombros espantarão de todos os lados e o perseguirão a cada passo. A calamidade virá faminta sobre ele, e a miséria estará alerta ao seu lado, a qual lhe devorará os membros do corpo. Serão devorados pelo primogênito da morte. O perverso será arrancado da sua tenda, onde está confiado, e será levado ao rei dos horrores. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Santo Deus, essa é a sua palavra, Pai. Nós estamos como igreja aqui cultuando ao Senhor. Nós já engrandecemos o teu santo nome, reconhecemos que não há Deus como o Senhor, o nosso Deus. Reconhecemos que somos pecadores diante da tua majestade, da tua santidade, e clamamos por perdão sobre as nossas vidas, ó Pai. Confessamos que cremos no Senhor e na tua palavra. Damos graças por tão grande salvação. Nos regozijamos e nos alegramos porque o Senhor cuida de nós hoje e cuidará de nós eternamente. Mas agora nós, a tua igreja, precisamos ser orientados, precisamos ser ensinados, precisamos que o Senhor trabalhe em nós e nos santifique pela ação do teu Espírito Santo, Senhor. E clamamos a ti, ó Pai, tira os tampões dos nossos ouvidos e nos dá um coração para receber a tua palavra, Senhor. Porque recebendo, Senhor, nós não pecaremos contra ti, ao contrário, teremos mente transformada, Senhor, e andaremos na tua presença para a glória do teu santo e bendito nome. Faz isso conosco, Senhor, nós precisamos de ti, ó Pai. Precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Ó Deus, quanto a mim, mais uma vez eu clamo a ti. Tem misericórdia da minha vida, Senhor. Me usa como instrumento nas tuas mãos, apesar de mim e apesar do meu pecado. Me esconde, Senhor, atrás da tua cruz, e que o teu nome seja glorificado e engrandecido neste lugar. É o que nós clamamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o povo de Deus diz amém. 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 Irmãos, muitas vezes nós, como povo de Deus, como crentes, nós julgamos que não devemos passar por nenhuma frustração. Isso é o que está no nosso coração. Então a gente julga, eu sou crente, eu não devo passar por aflições, sofrimento, frustrações, por menores que sejam. Da mesma forma, como crentes, nós desejamos o juízo imediato de Deus. Quando a gente vê alguma coisa, quando vem algum pecado ao nosso conhecimento, a gente quer que o Senhor haja imediatamente. Nós oramos como salmista: Senhor, arranca-lhes os dentes, esmaga-lhes a cabeça, arranca deles o maxilar fora. São salmos imprecatórios que estão na palavra de Deus. Mas nós oramos esses salmos, muitas vezes, não para a glória de Deus, mas para benefício próprio, o que é pecaminoso. Porque todo salmo imprecatório, todo desejo de juízo deve ser para a exaltação do Senhor, e não para meu benefício imediato.
E aí nós ficamos nesse dilema, né? Senhor, por que não há juízo sobre eles? Senhor, por que eu estou passando por isso? Ó Deus, eu sou crente. E além de crente, eu sou presbiteriano, Senhor. Não tem condição uma coisa dessa. É o pensamento do nosso coração, é aquilo que surge, né? A verdade é que nós queremos definir como que Deus vai tratar conosco e com os outros. É assim. Quando surge um problema, surge alguma coisa, alguma questão conosco ou com os outros, nós oramos para o Senhor já um roteiro pronto. Senhor, eu tenho um problema, mas eu já tenho a solução, eu sei exatamente como o Senhor deve agir. Em primeiro lugar, o Senhor faz isso, depois o Senhor faz isso e está tudo resolvido. Mas não é assim, irmãos. Não é assim. Não somos nós que definimos. É o Senhor que define. E Bildade, ele está desse jeito. Eu e você somos Bildade aqui no capítulo 18. Não há diferença. O discurso é mais do mesmo, só que agora mais violento. Ele vem com menos misericórdia, assim como já tinha sido de Elifaz. Então ele responde com muita violência, sem misericórdia, sem bondade nenhuma. Ele se posiciona contra Jó. O que ele está falando ao longo do capítulo 18 é o seguinte: Jó, você é ímpio. Você é um ímpio, Jó. Você não passa de um ímpio. Que o Bildade fala para ele. E ele fala assim, e sendo ímpio, não há esperança para você, nem no presente e nem no futuro, nem agora e nem no porvir. Não há esperança para você, Jó. E aí, ele fala assim, e para os que negam a Deus, não há esperança nem mesmo após a morte. No Sheol, o juízo é algo aterrorizante e definitivamente ruim. É assim para os ímpios, Jó. Está certo, não está errado. Aliás, está parcialmente certo o que Bildade ele está falando. Mas a própria experiência nos mostra, e a própria Escritura nos mostra, irmãos, que as coisas não irão bem para os ímpios. Mas elas não irão bem conforme estabelecido nas Escrituras. E Deus trata com cada um do jeito que Ele quer tratar. Não como a gente quer que seja tratado. Asaf, quando ele escreveu o Salmo 73, ele incidiu exatamente nisso. Quando ele começou a olhar para a prosperidade do ímpio. Senhor, eu sou crente. Eu estou aqui na peleja e os ímpios andam aí muito bem. Como se tivesse tudo bem. E ele fala que ele quase se desviou da fé. Ele quase escorregou, ele quase saiu da presença do Senhor ao olhar para os ímpios. Mas no começo do Salmo ele já fala que essa já não era a visão dele, e no final do Salmo também. Então a experiência já mostrava que esse juízo imediato não é algo correto que Bildade está falando aqui. Por isso que ele está parcialmente certo. Só que ele fala, ele tem uma teologia distorcida, e ele pega e aplica essa teologia distorcida a Jó. Ele fala de Jó o que Jó não é. É o que Bildade faz. Ele está aplicando aqui aquilo que nós chamamos de teologia retributiva. Ah, se você está passando por algum problema, é porque você fez alguma coisa errada. E Deus veio com juízo. É assim que eles pensavam. Mas não está correto. Nós já falamos sobre isso aí ao longo dos capítulos. A verdade, irmãos, que o livro de Jó não é um livro sobre sofrimento ou sobre juízo. O livro de Jó é um livro sobre a soberania, sobre o governo, sobre a providência de Deus. E quando Deus governa, ele não precisa pedir opinião, ele não se dobra, ele não se reduz às expectativas humanas. E ao longo desse capítulo 18, nós vamos ver que os crentes devem ter cuidado para não considerar que irmãos, que pessoas justas, elas sejam chamadas de ímpios. É o que nós temos que pensar aqui
Bildade, amigo de Jó, um homem temente a Deus, que conhecia sim algumas coisas a respeito do Senhor, ele se posiciona contra Jó como se Jó fosse um ímpio. E nós temos que ter esse cuidado para a gente não considerar pessoas justas, mesmo que passando por situações adversas como Jó, que eles são ímpios, estão condenados como aqueles que negam a Deus. E justo, irmãos, não quer dizer sem pecado. Justo, mas ainda pecador. Que Lutero disse, né? Justo não quer dizer sem pecado. É porque eu fui justificado. Agora existe a possibilidade de eu não pecar. Mas Jó, em outros momentos, ele já tinha confessado que ele não poderia se sustentar diante de Deus, do Deus Altíssimo. Ele diz, quem, Senhor, é justo diante de ti? Então ele reconhecia que ele não era um homem sem pecado, mas ele era um homem que conhecia a Deus, que havia nascido de novo, sido transformado pelo Espírito Santo e assim capacitado a fazer a vontade de Deus, reconciliando toda vez que pecava, pedia perdão e voltava aos pés do Senhor. E aí, o que nós vemos aqui diante dessa condição é que Bildade, ele repreende a Jó de forma insensata, considerando Jó um homem justo como ímpio. Alguém leia para mim, por favor, do verso 1 ao verso 4 de Jó, capítulo 18. Então respondeu Bildade, até quando andarás a caça de palavras? Considera bem, então falaremos, porque somos reputados por animais, e aos teus olhos passamos por cultos de inteligência. Porque se despedaças na tua ira, será a terra abandonada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? Bildade repreende Jó, sem nenhuma sensibilidade, irmãos. Trata ele aqui mesmo como um ímpio, sem nenhuma bondade, sem nenhuma misericórdia. Basicamente, o que Bildade está falando é o seguinte: Jó, para de falar. Jó, você tem que ficar calado e ouvir o que nós temos que falar para você. Você, diante da sua condição, diante daquilo que você está passando, você não tem nenhum direito de falar. Para de tentar explicar aquilo que é inexplicável. Nós já vimos os amigos de Jó não ouviram absolutamente nada do que Jó estava falando para eles, havia falado. O homem tinha perdido tudo, irmãos, nós sabemos disso. O homem estava uma ferida podre da planta dos pés à ponta da cabeça. E a palavra, como eu já disse, ela é muito específica para falar isso. Que ele estava em chagas da planta dos pés até o cucuruto. Ferido, doente, algo terrível. E Bildade, ele está aqui reafirmando que Jó, ele deveria sim ser repreendido, ouvir a repreensão novamente, porque tudo que ele já tinha ouvido não foi suficiente para ele se arrepender. Jó, você ouviu o que ouviu e não se arrependeu, você não confessou o seu pecado, e por isso que você está trazendo sobre si mesmo males terríveis. Isso é verdade, irmãos, em alguns casos. Abre para mim Salmo 32, 3 ao 5. Quem encontrar e quiser ler, por favor. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, da minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então, nós vemos pela palavra de Deus que há muitas dores que nós realmente trazemos sobre nós através do pecado. É a realidade o que está aqui. Mas uma verdade geral ou um axioma geral
ele não pode ser uma verdade, um decreto geral. Ele tem que ser deve ser tomado com muito cuidado para apresentar para uma questão particular. O que pode ser uma verdade, no caso de Jó, não era uma verdade particular. Jó 1, versículo 8, olha o testemunho de Deus a respeito de Jó. Jó, diante de Satanás, o que Deus fala a respeito de Jó? Observaste o meu servo Jó? Não há ninguém semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E Bildade está falando assim, o seu pecador miserável, você pede perdão pelo seu pecado e conserta logo com o Senhor. É o testemunho de Bildade. Mas qual que é o testemunho de Deus? E o quanto que esse testemunho era notório a outros, para que, de repente, aquilo que Jó tinha feito e tinha sido ao longo de toda a vida, ser desconsiderado pelo seu amigo. Está certo que Jó tinha dado algumas respostas indelicadas, mas, irmãos, Jó foi repreendido depois por causa disso também. Depois você pode ler lá Jó 12, do 6 a 9, quando ele questiona. Pergunta para a terra, porque Jó fala algumas coisas. Pergunta para a terra, se ela não vai te responder que é desse jeito. Pergunta para os animais, para você ver se os animais já não sabem destas coisas, que são óbvias demais. Então, eles estavam aqui trocando farpas, né? E tem essa questão na poesia hebraica da contundência e da ironia. Então, Jó tinha falado algumas coisas, mas será que justifica isso aqui? E Bildade não tinha gostado. Por isso que no versículo 3 ele diz, você está falando que nós somos como animais. Aos teus olhos, nós somos tudo burro. É o que está no versículo 3, né? Parafraseando, é o que está escrito aí. Você está falando que nós somos animais, nós somos burro. É o que Bildade está falando. Somos curtos de inteligência. Nos dias do politicamente correto, né, irmãos? Uma vez, aí eu não lembro mais se era o João ou se era o Arthur, foi o João. Fomos chamados na escola que estava chamando os coleguinhas de burro. Você é burro? Você é muito burro. Aí a professora, olha, está dando problema, não pode falar isso. Aí o João entendeu, tá bom, não vou falar mais não. Seu desinteligente. Curto de inteligência. Mas Bildade ficou mordido com isso. E aí, depois disso, Bildade abriu a metralhadora e foi para cima de Jó com tudo. Com tudo. Irmãos, há o jeito certo e o jeito errado de fazer a coisa certa. Eu e você precisamos ter esse discernimento. Há o jeito certo e há o jeito errado de fazer a coisa certa. E se Jó, que não é o caso, precisasse acordar para algumas coisas, a forma que ele estava fazendo não era a forma adequada. Nós precisamos, irmãos, ter sabedoria, prudência, sensatez, sensibilidade para tratar com os irmãos, o corpo de Cristo. Nós devemos ter muito cuidado com aquilo que nós vamos falar. Irmãos, pensar antes de falar pode parecer simples, mas é uma aptidão preciosa e maravilhosa e está muito em falta hoje em dia. Pensar antes de falar é algo tremendo. Abre comigo aí Provérbios 16, verso 23. Quem encontrou pode ler, por favor. Coração de sábio remete de sua boca e aumenta a persuasão dos seus lábios. Assim, solta aí. Tá bom, minha irmã, obrigado. Tem que ser uma oração nossa.
Senhor, me dá um coração sábio, e que esse coração sábio, ele seja manifestado através das palavras da minha boca. Porque isso aumenta até o seu poder de convencimento, afasta a ira. Outra coisa que Bildade faz e que nós precisamos ter muita atenção é não ser precipitados no juízo. Isso é uma orientação preciosa de Cristo, está na palavra do Senhor. Abre comigo Tiago 1,19. Quem encontrou pode ler, por favor. Vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Aquilo que você ouve, pondere. Aquilo que você ouve, não sai espalhando e falando para todo mundo, não. Seja tardio para falar. Medite sobre essas coisas. Pense sobre o que você está ouvindo, ou às vezes vendo e não está vendo bem. Nós precisamos ter muito cuidado, irmãos, e misericórdia no nosso juízo. Precisamos, porque senão nós, como crentes, vamos agir como ímpios. E os ímpios, eles caminham para a armadilha como se isso não fosse nada. Eles caminham para a perdição como se isso fosse algo normal e corriqueiro. É o que Bildade fala, aplicando a Jó. Embora não seja verdade para Jó, é parcialmente verdade para os ímpios. E nós devemos ficar atentos para que a gente não proceda como os ímpios. Alguém lê para mim do verso 5 ao verso 10 de Jó 18. Na verdade, a luz do perverso se apagará, e para o seu povo não resplandecerá a faísca. A luz se escurecerá nas suas tendas, e a sua lâmpada sobre ele se apagará. Seus passos fortes se estreitarão, e a sua própria cama o derribará. Porque dos seus próprios pés é lançado na rede, e andará na boca de forte. A armadilha o apanhará pelo calcanhar, e o laço o prenderá. A corda está-lhe escondida na terra, e a armadilha na vereda. Olha só o que Bildade começa a falar sobre o ímpio aplicado a Jó. A sua luz se apagará. A sua lâmpada ficará escura. Do fogo, que era a tocha, energia, não haverá nem faísca. A luz se transformará em trevas. A sua força será substituída pela fraqueza. A marcha forte, o andar altivo, será substituído pelo passo do trôpego. A progressão mostra o quê? Que para o ímpio não há esperança. Mas, está certo, está. Há esperança para o ímpio? Não, não há. Mas, precisamos entender e fazer a distinção que o juízo prometido pelo Senhor não é um juízo imediato. E isso, irmãos, é olhar para as Escrituras e ver nesse Brasilzão nosso aqui, por exemplo, o quanto que a impunidade reina, desde os pequenos até os grandões. Então, nós olhamos para as Escrituras e vemos exatamente isso. Ó Senhor, estamos vivendo exatamente isso. As pessoas vivem como se não houvesse Deus. E como se Deus um dia não fosse julgar todas as pessoas sobre a face da terra. Então, nós precisamos entender, haverá um juízo, mas esse juízo não é imediato ou não é no tempo que nós definimos. Irmãos, às vezes quando está longe de nós, ou é alguma coisa que não nos toca muito, tudo bem, mas quando é alguma coisa, por exemplo, barbaridade, violência extrema, com mulher, com criança, com bebê, irmãos, a nossa
primeira intenção é de ir lá e querer fazer justiça com as próprias mãos. É assim. Roseli me contou um caso de 2 crianças em São Paulo que sofreram violência sexual. Irmãos, quem é pai, então, eu falo assim, Deus me livre e guarde, tem misericórdia de mim, Senhor, porque a vontade que dá, irmãozinho, é pecado, não estou me vangloriando, é de querer pegar uma pessoa dessa e arrebentar com ela. Só que a ira do homem não reflete a justiça de Deus. Está escrito em Tiago. E quando a gente vê o mal aparentemente prevalecendo, é sinal de confiança no Senhor aquietar e dizer, o Senhor sabe, Pai, no momento devido virá a justiça do Senhor, e a justiça não cabe a mim, a justiça cabe ao Senhor. Isso não quer dizer, irmãos, que nós vamos deixar de ficar transtornados, indignados. Não. A gente precisa ficar transtornado. A gente precisa ficar indignado e agir como boca profética. Isso vai contra a lei de Deus. E um dia, o Deus de toda glória vai julgar todos os ímpios que vivem nas suas injustiças. Então nós não podemos ficar, é assim mesmo. É a vida. O mundo é assim. Mas nós não vamos achar isso normal. Nós não podemos achar isso normal. E aí nós precisamos lembrar. A nossa batalha, a nossa luta, não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados, contra demônios, contra potestades. E principalmente contra o seu coração. Que a nossa batalha é contra o mundo. Esse mundo tem um príncipe, Satanás. E quando eu falo mundo, é o sistema econômico, político e social. Não o mundo criado, que é maravilhoso, coisa que Deus fez. Contra Satanás. Mas crente reformado não acredita em Satanás. Bobo que você é. A Bíblia fala que ele existe e que ele tem poder, embora esteja controlado na mão do Senhor. Ou não foi Satanás o instrumento de Deus para a vida de Jó? Satanás foi o instrumento usado por Jó para acabar com toda a riqueza do maior homem sobre o Oriente. Satanás, sem esforço nenhum, foi um instrumento de Deus para trazer essas chagas sobre Jó. Você vai ficar achando que não tem Satanás, não pode nada? Não. Pedro fala conosco, vigia, ora. Satanás está como o quê? Como o leão que fica, só rondando. Dá bobeira. Lá no trabalho não tem crente, não tem problema. Dentro do quarto de noite, só estou eu. A nossa vida não é diante de Deus? Não é corandel? Todo o tempo? Então nós temos que vigiar para que a gente possa resistir aí às tentações. Mas a vingança, a justiça é do Senhor, irmãos. Abre comigo Romanos, capítulo 12, verso 17 ao 19. Paulo fala sobre isso citando um texto do Antigo Testamento, citando um texto de Deuteronômio. Romanos 12, do 17 ao 19. Não torneis a ninguém mal por mal, eu sei que o quanto dependeis de vós que façam não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira. Está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei. Nós vamos tratar um pouco também dessa questão do relacionamento entre irmãos. Mas eu quero pegar mais aqui a segunda parte. A mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei,
diz o Senhor. E isso Paulo trouxe de Deuteronômio, capítulo 32, verso 35. E lá em Deuteronômio, ele fala que a justiça ainda será no tempo dele, não é no nosso tempo. O ímpio corre para a armadilha. Mas e nós? O quanto nós estamos brincando com as coisas que nós não deveríamos? Deixa o ímpio correr para a armadilha. E lembre-se que você não é o instrumento do juízo de Deus. Não é. Não é. Nós não somos. À medida que o ímpio caminha pelo caminho que não agrada o Senhor, ele vai cada vez andando em trevas, porque um abismo chama outro abismo. E pecados chamam outros pecados, e cada vez pecados maiores. É assim, irmãos. E mesmo com pequenas mentirinhas. Isso é um ensino moral, mas ele é uma grande verdade, nós devemos transformar ele em piedade diante do Senhor. Minha mãe sempre falava, Cláudio, não fala mentira. Porque se você falar uma mentira, daí a pouco você tem que falar outra para sustentar aquela mentira. Aí você tem que falar outra. Aí você tem que falar outra. Na hora que você vir, você está enredado em um monte de mentira. Aí eu não escutava minha mãe, né? Não era crente, coração teimoso, rebelde contra o Senhor. Mas às vezes nós ainda fazemos assim. Mesmo sabendo aquilo que nós não devemos fazer, a gente acaba fazendo. E aí acaba que a gente tem aí alguns problemas na caminhada. Mas o ímpio é diferente, irmãos. O ímpio, o texto está falando que cada vez ele vai se enredando mais, vai cada vez mais se embolando mais na teia. A corda pega pelo calcanhar, o laço prende. Essa armadilha não é vista, ela está escondida na terra. Na vereda ninguém vê, na hora que a corda já pegou. O que é isso? É o juiz, irmãos, que um dia vai prender definitivamente todo aquele que não crê no Senhor e não confessa Jesus como Salvador, como um pequeno pássaro, um alçapão. Quem o pode livrar? Está preso, acabou. Ou um grande urso cai num fosso cavado no chão, quem o pode livrar? Essa é a ideia. Vai caminhando, 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 até que de repente não tem como mais escapar disso. E quando será esse momento que é impossível de se escapar? No juízo. No juízo. Irmãos, a gente só peca, sabe por quê? Porque no momento que a gente está cometendo o pecado, Satanás é tão ardiloso que ele traz para nós a mentira de que é gostoso. E a gente acha que é bom. E é por isso que a gente peca. É por isso que a gente desobedece. É por isso que a gente não faz aquilo que o Senhor nos chama a falar. É assim desde Adão. Desejoso aos olhos, ao paladar, cobiçou. A palavra diz que nenhum pecado começa, irmãos, antes dele ser concebido, como uma criança que ela é concebida no útero. Aí ela cresce e de repente dá à luz. Irmãos, isso só aumenta a nossa responsabilidade de quão sujos e terríveis nós somos contra o nosso bondoso Deus. Porque nenhum pecado nosso é, pequei. Até a resposta mal dada para a mãe, para o pai, para a esposa, para o marido, para o filho, nem que seja alguns segundos. Você concebe a ideia, você formula da maneira que vai machucar mais e pimba. Tá rindo, né, irmã? Acontece pouco frequentemente conosco aqui, né? Mas é assim. E isso mostra o quanto que o nosso coração, ele é sujo, irmãos. E aí o pecado vai nos enlaçando. E você fica até orgulhoso. Nossa, deu uma resposta nele.
Abre para mim Provérbios 9, 17 e 18. Provérbios, capítulo 9, verso 17 e 18. Quem encontrou pode ler, por favor. As águas roubadas são doces, e o pão corrido de cubos é agradável. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos. Os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Irmãos, muito sério, né? E é interessante porque quando registrado aqui essa sabedoria para uma vida prática, como é os textos de sabedoria sapiensais do Antigo Testamento, né? Ele fala de água. Porque uma água purinha dessa aqui, irmãos, há bem pouco tempo atrás era privilégio de poucos, né? Você sabe disso, né? Uma água clarinha desse jeito assim não era fácil, não. Mas não era nada supervalorizado, supervaloroso. Pão, um pãozinho, tem o seu valor, mas não é nada demais. Aí ele fala, a água roubada, o pão tomado que não é seu, parece ser doce, agradável, gostoso, mas ali o salário é o quê? É a morte. E aqueles, o contexto maior aqui é com a mulher adúltera, né? E depois dá esse exemplo de coisas menores. Daqueles que se agradam desses pequenos pecadinhos, mas o problema, irmãos, não é o pecado pequeno. É o não glorificar a Deus como Deus deve ser glorificado. Qual que é o fim desse pecado pequeno? A morte, as profundezas do inferno. O desfrutar do pecado, irmãos, leva ao juízo. E essa imagem é como o animal que ele se enlaça nas trevas, escuro, e ele tentando se desvencilhar, e sozinho ninguém se desvencilha. Cada vez que tenta se desvencilhar, mais fica preso. Essa é a imagem. Até que vem o juízo. E põe um ponto final nisso. E aí o que Bildade está falando? Ele está anunciando a morte. E ele fala aqui de forma bem contundente. É um anúncio desesperador que quem está vindo? O rei dos terrores, o mensageiro da morte, o rei dos terrores. Ele está falando com Jó. Jó, está vindo o rei dos terrores sobre você. E você tem desobedecido a Deus. Você tem sido um homem ímpio. E não há esperança para você. É verdade para o ímpio, mas não pode ser verdade para Jó, como nós já entendemos. Lê para mim, versículo 11 e 14, para a gente entender um pouco desse anúncio desesperador de Bildade para Jó. Os assombros o espantarão de todos os lados, e o perseguirão a cada passo. A calamidade virá tamanho sobre ele, e a miséria estará alerta ao seu lado, a qual ele devorará os membros do corpo. Serão devorados pelo primogênito da morte. O perverso será arrancado da sua tenda, onde está confiado, e será levado ao rei dos terrores. Irmãos, o que Bildade está fazendo aqui é apresentar a separação definitiva. É o fim de toda a esperança. E aí, quando ele fala que o rei dos terrores, é porque o hebraico, a morte, ela é uma palavra masculina, tá, irmãos? Igual no inglês também. Então, no inglês, os puritanos escreveram muito sobre o rei dos terrores. Mas aí, quando as obras dos puritanos chegavam aqui, eles traduziam para a rainha dos horrores. Por quê? Porque a morte para nós é feminino, mas é a mesma coisa. Irmãos, por que o mensageiro da morte é o rei dos terrores? A morte é a rainha dos horrores.
Porque a morte do ímpio, irmãos, é algo terrível. É algo terrível. A morte sem Cristo é algo desesperador. E nós somos chamados a meditar nessas coisas. Porque qual de nós não passará pela morte? O ímpio, ele tenta pegar a consciência dele e cauterizar de tal forma que ele acha que ele é eterno. E nós, crentes, vamos pelo mesmo caminho. Muitas vezes, ao passo que a palavra nos chama em todo o tempo, que nós vamos passar dessa terra e vamos passar muito mais rápido do que nós imaginamos. Muito mais rápido. Eles sufocam a consciência, irmãos. Mas haverá um tempo que todos encararão o rei dos terrores ou a rainha dos horrores, como nós falamos em português. E isso face a face. Para o ímpio, irmãos, isso é algo terrível. É tão ruim, mas ele sequer imagina que é apenas um prenúncio de algo muito pior que virá. Porque por mais terrível e dolorosa que seja a morte nessa terra do ímpio, o inferno é milhares de vezes pior. Nós somos chamados a pensar nisso para colocar o nosso coração na balança do Senhor. Irmãos, pense comigo. O Brasil se diz quase 50% de pessoas crentes. Você acha mesmo? Você acha que todo mundo que está hoje, no dia do Senhor, no culto, sentado nas fileiras das igrejas, são crentes? E o juízo do nosso coração? Porque igual Bildade, irmãos, é muito fácil. Fala assim, esse é crente, esse não é crente. Eu não apontei ninguém não, né? Apontei para você e apontei para o teto aqui para não ter problema. Esse é crente? Ah, aquele ali eu não sei não. Aquele lá, ih! Mas e nós colocarmos o nosso coração sinceramente na balança do Senhor para ser pesado, irmãos? Nós somos muito bons para julgar os outros. E o nosso coração? Coisa terrível, irmãos. É você passar uma vida inteira numa igreja reformada, estudando teologia reformada, que é melhor, é por isso que eu escolhi a presbiteriana, o Senhor me plantou aqui, louvado seja o nome do Senhor, sem acepção de pessoas, nem barrismo, nada disso. Com os melhores documentos de Westminster. E no dia do juízo, o Senhor falar, não te conheço. De onde você veio? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmãos, é necessário colocar o nosso coração na balança do Senhor. Eu quero ilustrar esse ponto da vida do ímpio com a vida de Voltaire. Rapidamente, a França, na época ali do Iluminismo, Revolução Francesa, tinha duas pessoas que representavam ali dois opostos. Um era Pascal, com seus pensamentos. Pascal era romanista, jansenista, mas ele tinha muito do ensino dele que parecia com aquilo que nós temos na teologia reformada. Quando eu leio os pensamentos de Pascal, eu falo assim, esse homem era crente. Apontava para Deus, ainda que algumas confusões, eu acho que era porque ele é muito inteligente, eu não consigo captar, né? O homem era filósofo, matemático, físico, e mais um monte de coisa, teólogo, um monte de coisa. Então tinha Pascal, apontando para Deus. E tinha Voltaire, apontando para o iluminismo, o racionalismo, essa fé
Não se explica racionalmente. Vocês são pessoas obtusas. Como que se explica essa fé racionalmente? Se eu não me engano, irmãos, Pascal morreu com 39 anos de idade, sem dinheiro, sem nada, mas teve uma morte serena. Voltaire morreu aos 83 anos, um pouquinho antes de estourar a Revolução Francesa, se eu não me engano, 2 ou 3 anos. E aí ele estava muito doente e chamou. Primeiro ele estava doente, eles viram que ele estava muito ruim, aí chamaram um padre. Um homem irônico, sagaz. Aí o padre falou com ele assim: olha, Voltaire, você precisa negar a Satanás e se reconciliar com Deus. A história diz que Voltaire afirmou o seguinte: a essa altura da minha vida eu não posso arrumar novos inimigos. Sugerindo que se ele negasse Satanás, ele estaria arrumando um novo inimigo. E tinha um médico dele, um médico crente, tratando dele. E aí Voltaire diz o seguinte: doutor, me dá 6 meses de vida que eu te dou toda a minha fortuna. E esse médico crente diz: Voltaire, eu não posso te dar nem 6 semanas. E Voltaire diz: então eu vou para o inferno e vou te arrastar junto. E aí aqueles que gostam de Voltaire e que amam o iluminismo fazem um charme dessas coisas. Usam isso de forma glamurosa. Mas os biógrafos sinceros dizem que Voltaire acordava no meio da noite, com sonhos terríveis, que chamas estavam consumindo o corpo dele. O homem gemia, chorava e gritava, enquanto aos poucos o Senhor levava ele diante do Rei dos Terrores, anunciando que o juízo de Deus estava chegando. Irmãos, a morte do ímpio é algo muito desesperador e muito triste. É claro que nós não pregamos o evangelho por causa dos homens, mas nós precisamos, sim, enquanto nós glorificamos a Deus através da nossa pregação, nos compadecer das pessoas. Porque tem muitos indo para o inferno. E muitos desses estão muito perto de nós e nós nunca pregamos o evangelho sinceramente, como deve ser pregado. Não falando sobre prosperidade e vida boa nessa terra, mas que Cristo e o evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Isso é o evangelho. É isso que é o evangelho. E aí, irmãos, diante disso, ao final já, versículo 20 e 21 aí do capítulo, Bildade diz, parafraseando: o Ocidente e o Oriente serão tomados de terror. Assim será com o perverso, e este é o fim do que não conhece a Deus. Apocalipse fala um pouco disso, no tempo do juízo, que as pessoas vão sofrer tanto que elas vão clamar a Deus para que o Senhor as mate. Algo terrível, irmãos. O juízo é algo real e terrível. Nós precisamos ter a visão correta dessas coisas, para que a nossa visão não seja distorcida como a de Bildade. Para Bildade, ao juízo, ele é irremediável, mas para Bildade, o justo não pode sofrer injustamente. Como eu disse no começo, muitos de nós pensam desse jeito, que o justo não pode sofrer injustamente. Então Jesus não era justo. Se o justo não pode sofrer injustamente, Jesus sofreu, então ele não é justo. Então nós não podemos construir essa teologia. Sim, às vezes as pessoas sofrem não por algo específico que elas fizeram. Nós precisamos ter esse entendimento. O justo pode sofrer. O ímpio, às vezes, pode passar uma vida sem sofrer. Mas é no final
É no final, irmãos, que nós vamos ver a diferença entre quem serve e entre quem não serve a Deus. A morte, ela é certa para todos, mas os efeitos da morte não é o mesmo para todos. Abre comigo, João 5, 24. Quem encontrou pode ler. João, Evangelho de João, capítulo 5, verso 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Irmãos, o alerta da morte, ele é desesperador. Sim, todos passarão pela morte, mas os crentes venceram a morte em Cristo. E crer nestas coisas nos faz caminhar com mais serenidade sobre essa vida, irmãos. Nós precisamos de crer, ou você vai ficar sofrendo e temendo a morte igual ao ímpio. Porque você não ganha mais dinheiro porque você é crente. Não ganha. E sinto muito ter que te avisar isso várias vezes, mas não ganha. Você não vai ter mais dinheiro porque você é crente. Não vai ter. Porque você é crente, você não vai sofrer menos. Não vai sofrer menos, sinto muito. Um sofre mais, o outro sofre menos. Mas por ser crente, não quer dizer que você não vai sofrer. O que sobrou? A vitória sobre a morte, por causa de Cristo. E aí, se você teme a morte, ou quer simplesmente abafar a sua consciência, irmãos, o descanso que nós podemos ter nessa terra, nós não teremos. Ela vem para todos, a rainha dos horrores. Mas para os crentes, o que pode fazer é, no máximo, te levar ao seu Salvador, nós vamos chamar de rainha dos horrores? Ou rei dos terrores? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Cristo venceu a morte, irmãos. Isso tem que trazer para nós algum conforto, algum consolo. Caminhando para concluir, irmãos, o nosso conhecimento teológico molda a nossa visão de mundo. Se nós tivermos um entendimento teológico errado, você vai ficar pensando que porque você é crente, você não vai sofrer. Porque você é crente, você vai ter muito dinheiro no banco. Irmãos, vamos falar a verdade. Tem muitos irmãos que têm crentes que têm dinheiro. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, a quantidade de ímpio que é milionário, bilionário, é muito maior do que crente, irmãos. Não é possível. Você tem que entender isso. Então, o conhecimento teológico, ele molda a nossa visão de mundo. Paulo chega a dizer uma vez, como se alguém tivesse falando assim, Senhor, opa, apóstolo, mas eu estou sofrendo demais. E você está surpreso por quê? Por que você está surpreso? Se eu já tinha ensinado para vocês que é através de muitas tribulações que vocês têm que entrar no reino de Deus. Porque, irmãos, se nós não formos coparticipantes das dores de Cristo, nós não seremos coparticipantes do júbilo e da vitória do Senhor. Está vendo como é que a nossa teologia molda a nossa mente de maneira equivocada? A nossa tratativa com os amigos, irmãos, em dificuldade, deve ser permeada de amor, misericórdia, bondade, serviço. Por quê? Porque é assim que Jesus tem nos tratado, e não como humildade. Já contei um caso, vou contar mais um aqui rapidinho. O pastor estava pregando numa igreja, parou o carro na porta da igreja, pregou. Na hora que ele estava indo embora, as 4 rodas tinham sido roubadas e ele estava em cima de tijolo. Aí ele voltou para dentro da igreja. Aí um irmão, uma irmã abençoada, eu não lembro mais, falou assim, o que foi, pastor? Pensei que estava indo embora. Não, eles roubaram as 4 rodas do meu carro. Pastor, mas que pecado será esse? Como é que molda a nossa mente? Era tudo que o irmão precisava de ouvir, né? Para confortar e consolar o coração dele, né? Às vezes nós somos assim, irmãos, sagazes.
no nosso juízo, naquilo que a gente fala, e nós devemos ter cuidado. A nossa tratativa deve ser permeada de amor, misericórdia, bondade, porque é assim que Deus trata conosco. Irmãos, isso é tão sério que o Deus de toda glória atrela o trato nosso com os nossos irmãos como evidência da salvação. Abre primeira carta de João, capítulo 3, verso 14. Primeira João 3,14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Você ama o seu irmão? Faz muito bem. Amar o seu irmão é fazer tudo que está ao seu alcance para viver em paz com todos. Nós lemos em Romanos, Paulo falando. Você faz tudo que está ao seu alcance para viver em paz com todos os irmãos? Não faz. Eu não faço. É um pecado que nós temos que confessar. Dentro da igreja, nós temos um com o outro. É o povo de Deus, irmãos, que você vai passar a eternidade. Não amar a igreja quer dizer que muito provavelmente você não quer estar com a igreja na eternidade. E aí, o seu coração não foi transformado. Ah, mas crente é difícil demais. É lógico, você também é difícil. Eu também sou difícil. Nós somos difíceis. Mas aí, irmãos, nós temos que passar por cima do nosso ego. Amar, servir, ser misericordioso, bondoso e tardio no julgamento. Para os amigos de Jó aqui, irmãos, a teologia da retribuição, ela era imediata, tanto para as boas quanto para as más obras. Era imediato. Fez coisa boa, recebe coisa boa, imediata. Fez coisa má, recebe coisa má, imediato. Tem gente que até usa essa ilustração quando vai pedir dízimos e ofertas, não é? Vem cá, planta a sua semente. Você vai plantar e vai receber 30, 60, 100 vezes mais. Não é nada disso que o texto está falando. É a lei da retribuição. Tem um amigo meu que deu testemunho. A mãe dele falou assim: meu filho, vai arrumar seu quarto? Não, mas eu vou ali jogar bola rapidinho. Ele não deu 2 chutes na bola, estourou a cabeça do doidão. Tá vendo? Deus castiga. Teologia da retribuição. Irmãos, não é assim que Deus trata. O Salmo 103, ou 130, agora eu confundi, diz que o Senhor é assaz benigno e não nos trata conforme os nossos pecados. Irmãos, isso é maravilhoso demais. O Deus de toda a glória não é um Deus que está só te esperando errar para mandar um raio na sua cabeça. Não é assim. E nós também não devemos agir assim. E é assim que os amigos de Jó estavam pensando sobre ele. Então, a retribuição positiva ou negativa, ela não é algo bíblico. E passar por aflições, irmãos, é muitas vezes o melhor remédio que o Senhor vai te dar. Guarde isso no seu coração. Porque se você não guardar, não quer dizer que isso não vai ser verdade para você. Isso é uma verdade para todo mundo. O passar por aflições, muitas vezes, é o melhor remédio que o Senhor nos dá. Alguém já disse que a graça de Deus resplandece mais quando brilha através das lágrimas. Irmãos, através das aflições, Deus humilha o nosso orgulho. E coisa que nós somos é orgulhosos. Você pode até não falar, mas a gente acha que é melhor que os outros o tempo inteiro. Então a aflição humilha o nosso orgulho. A aflição purifica a nossa fé, como se purifica
o ouro, vai aumentando a temperatura para que ele fique cada vez mais fluido e suba ali as impurezas. Então, purifica a nossa fé. A aflição nos faz desmamar desse mundo que a gente tanto ama e não quer abrir mão daqui para estar com o Senhor. Por quê? Porque a gente está agarrado, a gente ama esse mundo. E a aflição, ela vem nos desmamar. A aflição, ela nos faz desapegar dessa terra, desse mundo caído. E outra coisa que a aflição faz, dentre muitas outras, né? Ela ensina os filhos de Deus a caminhar nessa terra confiando só no Senhor. Porque quando a aflição chega, irmãos, e nós não temos meios humanos de mitigar aquele mal, qual que é a saída? Confiar no Senhor, nos apegar ao Senhor. Então o Senhor, através da aflição, nos faz confiar mais nele, amar mais ele e se submeter mais à boa mão do Senhor. E essa graça de Deus, irmãos, ela é principalmente demonstrada de que forma? Em Cristo Jesus, que nos liberta da morte eterna, nos liberta do sofrimento sem fim no inferno. Ainda que nós passemos por lutas aqui, irmãos, como Jó passou, elas devem servir não para nos afastar de Deus. Muitos irmãos são assim, se rebelam e aí param de andar com a igreja, param de orar, param de ler a Bíblia, deixam de cultuar ao Senhor. Não. Nós devemos nos aproximar mais de Jesus na aflição, porque nós precisamos ter no nosso coração, irmãos, a convicção que breve as coisas desse mundo passarão e tudo, absolutamente tudo, se fará novo para a glória do nosso bendito e maravilhoso Salvador. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Senhor, ó Deus, nos dá entendimento, Pai, da Tua palavra e como nós devemos agir com os nossos irmãos, como nós devemos ver a Tua boa mão agindo em todas as coisas, ó Pai. Aumenta a nossa confiança, aumenta a nossa submissão ao Senhor. Ó Deus, nesse texto que nós lemos e em outros para trás, o próprio Jó já não tinha esperança, ele achou que a morte era iminente. Aqui Bildade diz que não resta mais nada para Jó. E ele passaria pela morte e pelo juízo do Senhor. Mas o fato, Deus, é que nós não sabemos de nada. E nem Jó, e nenhum dos seus amigos sabia ainda o que o Senhor estava para fazer. O Senhor restaurou a saúde de Jó, restabeleceu uma família. O Senhor perdoou os amigos, ó Pai. E ainda deu a Jó muitos e muitos anos de vida para aquele que por todos estava desenganado. E ele viu até a 4ª geração. Ó Deus glorioso e bondoso, que nós possamos reconhecer que a nossa vida está nas Tuas mãos. Nós não somos nada, mas o Senhor é bom, amoroso, misericordioso e nos conduz em todas as coisas. Transforma a nossa mente e coração, ó Pai, para que nós possamos falar do Senhor aquilo que o Senhor verdadeiramente é e que possamos em todo tempo, Senhor, confiar em Ti. Que no dia bom haja júbilo, alegria e louvor pela Tua bondade sobre nós. Nos dias difíceis, que possamos sim considerar que a Tua mão está sobre nós em todo o tempo, para a glória do Teu santo e bendito nome. E o povo de Deus diz amém. Amém.